de circuitos elétricos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar os teoremas de Thevenin e de Norton. A simplificação de circuitos é muito comum durante projeto e construção de sistemas de eletroeletrônica, por exemplo, como sistemas de áudio, amplificação de sinais e assim por diante. Então, o teorema de Thevenin, ele define que qualquer circuito de corrente contínua que tenha dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que tem apenas uma fonte de tensão com um resistor em série. Então, a ideia aqui é que um circuito mais complexo, do ponto de vista de dois terminais, pode ser substituído por um circuito simples formado por uma fonte de tensão e um resistor em série. A fonte de tensão ela é chamada de tensão de Thevenin, VTH, e ela representa a tensão equivalente do ponto de vista dos terminais de saída, ou seja, os terminais a partir dos quais se está obtendo o circuito equivalente de Thevenin, então os pontos A e B, por exemplo. Então a tensão de Thevenin é aquela tensão calculada entre os pontos A e B, ou os pontos de interesse do circuito, com as fontes de alimentação do circuito que nós iremos reduzir, conectadas e ligadas ao circuito. Já a resistência de Thevenin, RTH, ela é a resistência total ou equivalente vista dos terminais A e B, ou dos terminais de interesse, com as fontes de alimentação do circuito desligadas. Então, se forem fontes de tensão, elas serão curto-circuitadas, ou se forem fontes de corrente, elas serão abertas. Então, a ideia geral do equivalente ou do teorema de Thevenin é que eu posso simplificar um circuito complexo, obtendo então um circuito resultante que tem uma fonte de tensão e uma resistência em série. A ideia aqui é que, do ponto de vista daquilo que está fora do circuito que será simplificado, nós teremos a mesma tensão e a mesma corrente, ou seja, aquele bloco que nós iremos simplificar, ele será então representado por uma fonte de tensão em série com resistor, que aplicarão nessa carga ou nesse circuito externo a mesma tensão e a mesma corrente que o circuito original. Então, os passos para se aplicar o teorema de Thevenin são, inicialmente, identificar aquilo que fará parte da simplificação e do circuito equivalente e aquilo que estará fora da simplificação do circuito. Então, neste exemplo aqui, a carga, ou seja, o resistor RL, ele estará fora do equivalente de Thevenin. Os pontos de interesse aqui, os terminais, são os pontos A e B. Já do ponto de vista interno, aqui então na cor verde, nós teremos um circuito complexo que será simplificado, resultando em uma fonte de tensão em série com uma resistência. Essa é a ideia então. Para encontrar a tensão de Thevenin, então, calcula-se a tensão entre os pontos A e B do circuito que será simplificado, a partir do momento que se tira fora, ou seja, se desconectam aqueles elementos que não fazem parte do equivalente de Thevenin. Então, neste caso, a carga ela seria desconectada, ela estaria desligada do circuito e nós iremos então calcular a tensão entre os pontos A e B para obter a tensão de Thevenin, com as fontes de alimentação do circuito a ser simplificado, conectadas e ligadas. Já para a obtenção da resistência de Thevenin, anulam-se as fontes, então curto-circuitam-se as fontes de tensão e abrem-se as fontes de corrente, ok? Isso significa tornar a corrente zero e tornar a tensão zero nas fontes que compõem o circuito a ser simplificado. E aí então calcula-se a resistência à vista ou a resistência equivalente que aparece entre os pontos A e B. Finalmente, então, se redesenha o circuito com os elementos obtidos pelo cálculo do equivalente de Thevenin. Então, vamos fazer um primeiro exemplo
que é um circuito com fonte de tensão. Então nós temos uma fonte V1 conectada a dois resistores R1 e R2, que são o circuito a ser simplificado. A carga, ou seja, o resistor RL, ele não faz parte do equivalente de Thevenin e ele deve ser desconectado do circuito. A simplificação é vista, ou seja, será obtida entre os pontos A e B, por isso que a gente coloca ali uma seta com o símbolo de visão, né, de que a gente está olhando daquele ponto para dentro do circuito a ser simplificado. Então, o circuito a ser simplificado na imagem inferior está na cor destacada em cinza, é formado pela fonte V1 e os resistores R1 e R2, ok? Esse circuito, então, simplificado é que será substituído pelo circuito equivalente Thevenin, na cor verde, formado por uma fonte e um resistor apenas. Para este circuito aqui, a simplificação não é tão significativa, porque estamos substituindo 3 elementos por 2, mas a ideia aqui é mostrar o conceito e como se faz a aplicação do teorema de Thevenin. Então, a tensão de Thevenin é obtida entre os pontos A e B, com a carga desconectada. Portanto, podemos aqui aplicar a regra do divisor de tensão. Então, a tensão entre os pontos A e B é a tensão V1, que multiplica o resistor R2, dividido pela soma de R1 mais R2. Então, facilmente aqui se obtém a tensão de Thevenin. Já a resistência, ela será obtida anulando as fontes. Então, como aqui eu tenho uma fonte de tensão, eu preciso curto-circuitar a fonte de tensão. Portanto, o circuito equivalente de resistores resulta em R1 em paralelo com R2. Então, esta é a resistência vista, observada entre os pontos A e B, que é a resistência de Thevenin. Então, R1 em paralelo com R2. Uma aplicação, então, para este exemplo é uma fonte de 12 volts conectada em dois resistores, R1 e R2, com 10 ohms e 5 ohms, respectivamente. O objetivo é determinar os elementos do circuito equivalente de Thevenin, então a resistência e a tensão de Thevenin. A resistência será então R1 em paralelo com R2, ou seja, 3,33 ohms, e a tensão de Thevenin, nesse caso, 4 volts. Agora vamos aplicar o conceito de teorema de Thevenin em um circuito com fonte de corrente. Então temos a fonte de corrente I1 conectada em dois resistores R1 e R2 e a carga novamente então em cor em destaque entre os pontos A e B, representada pelo resistor RL. A carga será então eliminada, não faz parte do equivalente de Thevenin, em que entram apenas a fonte e os dois resistores, conforme o circuito em destaque em cinza na imagem inferior, que será posteriormente substituído pelo equivalente então de Thevenin. O cálculo da tensão entre os pontos A e B, neste caso é bastante simples, porque como A e B estão abertos, então pelo resistor R2 não circula a corrente, assim toda a corrente da fonte de corrente I1 circula pelo resistor R1, provocando sobre ele uma queda de tensão, VR1, que é a resistência vezes a corrente, então R1 vezes I1. Como esta tensão não terá queda no resistor R2, então ela aparece toda entre os pontos A e B, portanto ela própria é a tensão de Thevenin, VTH. Então a tensão de Thevenin é igual a VR1, que é R1 vezes I1, ok? Já para obter a resistência de Thevenin, nós temos que então anular a fonte de corrente. Tornar uma fonte de corrente nula significa abri-la. Então nós estamos abrindo a fonte de corrente e o circuito resultante de resistores fica então com R1 em série com R2 e esta é a resistência de Thevenin. O exemplo 2, então, uma fonte de corrente de 3 amperes conectada em dois resistores R1 e R2 de 10 ohms e 5 ohms, resulta então em uma resistência de Thevenin que é R1 mais R2, 10 mais 5, 15 ohms, e uma tensão de Thevenin que é a resistência R1 vezes a corrente da fonte, então 10 ohms vezes 3 amperes, 30 volts é a tensão de Thevenin. Agora vamos aplicar o conceito em um circuito um pouco mais complexo, que tem
uma fonte de corrente e uma fonte de tensão, e dois resistores. Inicialmente, o resistor R1 ele não será considerado no circuito equivalente. Então, o resistor R1 ele será eliminado do circuito porque aqui ele vai ser considerado como um elemento externo, ou seja, um elemento de carga, por exemplo, do circuito. Então, R1 está fora. Assim, abrindo a fonte de corrente e curto-circuitando a fonte de tensão, nós temos um circuito que resulta apenas no resistor R2, que é a resistência que aparece então entre os pontos A e B. Portanto, a resistência vista dos pontos A e B, que é a resistência de Thevenin, é o próprio resistor R2. Já a tensão então resultante entre os pontos A e B, com a presença da fonte de corrente e da fonte de tensão, também aqui é facilmente obtida, porque a fonte de corrente implica que a corrente de toda aquela malha será a própria corrente da fonte de corrente, visto que tiramos o resistor R1 fora. Portanto, a queda de tensão no resistor R2 será R2 vezes a corrente da fonte de corrente. Então, VR2 é R2 vezes I. Escrevendo a equação da lei de Kirchhoff das tensões para a malha interna, em que aparece VAB, nós temos então menos VAB mais VR2 mais V1 igual a zero. Quem é VAB? É VA menos VB, conforme estudamos nas aulas anteriores sobre análise dos nós. Então, VAB é VA menos VB, que resulta em VR2 mais V1. Portanto, a tensão de Thevenin, que é a tensão VAB, é então VR2 mais V1. Vamos fazer um exemplo. A fonte de tensão tem 12 volts, a fonte de corrente tem 3 amperes e os resistores são de 10 ohms e 5 ohms para R1 e R2 respectivamente. Neste primeiro exemplo, R1 não estará no equivalente de Thevenin, estará fora, portanto a resistência de Thevenin é igual a R2, é igual a 5 ohms. A queda de tensão em VR2 é a corrente da fonte de corrente vezes a resistência R2, resultando em 15 volts, e a tensão de Thevenin então é VA menos VB, ou seja, VR2 mais V1, 15 mais 12, 27 volts. Agora vamos resolver o mesmo circuito, mas considerando que o resistor R1 faz parte do circuito a ser simplificado, ou seja, nós queremos simplificar todo o circuito composto pela fonte de corrente I1, pelo resistor R1 e resistor R2 e pela fonte de tensão V1. Então os 4 elementos serão simplificados aqui, resultando então num circuito equivalente de Thevenin, para que entre os pontos A e B eu possa conectar outros elementos como carga do sistema. Então neste caso, o exemplo mantém os mesmos valores, né? A fonte tem 12 volts, a fonte de tensão, a fonte de corrente 3 amperes e os resistores são de 10 ohms e 5 ohms, respectivamente, R1 e R2. Agora, quando abrirmos a fonte de corrente e curto-circuitarmos a fonte de tensão, a resistência equivalente entre os pontos A e B resulta em R1 em paralelo com R2, ou seja, 3,33 ohms. Já do ponto de vista da tensão entre os pontos A e B, nós vamos usar aqui a ideia de transformação de fontes. Então vamos transformar a fonte V1 com o resistor R2 em série e uma fonte de corrente com o resistor em paralelo. Então lembram da transformação de fontes, que o valor do resistor em série e em paralelo é o mesmo, então R2 passa de série para paralelo, e a corrente é a tensão da fonte de tensão dividido pela resistência que estava em série. Então é V1 sobre R2. Então resulta em um circuito com todos os elementos em paralelo e que a tensão de Thevenin é a tensão entre os pontos A e B. Agora vamos aplicar a técnica de análise dos nós para determinar a tensão no ponto A, já que o ponto B será o nosso nó de referência com potencial zero. Então, escrevendo as correntes que saem do nó A, considerando, lembram da análise nodal, que consideramos as correntes positivas quando saem do nó, portanto a corrente 1 está entrando no nó, será negativa, e a corrente da fonte transformada, V1 sobre
R2 também está entrando, será negativa. Já a tensão VAB dividido pela resistência R1, que representa a corrente que desce por R1, será positiva. Então, mais VAB sobre R1. Também será positiva a corrente que desce no resistor R2, ou que vai para o resistor R2, portanto, VAB sobre R2. Então, esses dois termos são positivos e os outros dois são negativos. Os termos negativos, que são as correntes das fontes, passam para o outro lado da igualdade com sinal positivo. Então, agrupando os elementos e isolando a tensão VAB, encontramos a expressão que permite calcular, então, como 18 volts, a tensão entre os pontos A e B, que é a tensão de Thevenin. Vejam que agora o resultado foi diferente daquele anteriormente encontrado, porque lá o resistor R1 não estava no circuito equivalente. Aqui o resistor R1 faz parte do circuito equivalente, ok? O teorema de Norton ele é o dual do teorema de Thevenin, porque no teorema de Thevenin nós encontramos uma fonte de tensão com uma resistência em série. Aqui no teorema de Norton se determina uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. Vejam que eles são equivalentes entre si e foram estudados não com esses nomes lá na transformação de fontes. Então, exatamente o que foi feito lá para transformar uma fonte de tensão com uma resistência em série em uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo, aqui pode ser feito para se transformar um circuito equivalente de Thevenin em um circuito equivalente de Norton e vice-versa. Então a definição do teorema de Norton é de que qualquer circuito em corrente contínua com dois terminais pode ser simplificado por um circuito equivalente com apenas uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. A fonte de corrente, então, é a corrente de Norton IN, que será encontrada calculando a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B, ou seja, os terminais de interesse do circuito, que será simplificado com as fontes do circuito ligadas, conectadas e ligadas ao circuito. Já a resistência de Norton será a resistência equivalente entre os pontos A e B, com as fontes de alimentação do circuito anuladas, ou seja, fonte de tensão em curto-circuito e fonte de corrente aberta, ou seja, exatamente como foi feito para a obtenção da resistência de Thevenin. Então o método é muito parecido, mas o teorema de Norton é interessante em alguns casos, quando se tem dificuldade para encontrar o equivalente de Thevenin. Então os passos são muito semelhantes, inicialmente identifica-se os terminais de interesse, tira-se fora aquilo que não fará parte do circuito a ser simplificado, a seguir calcula-se a resistência de Norton, que é a resistência vista entre os pontos A e B com as fontes de alimentação do circuito zeradas, fonte de tensão em curto e fonte de corrente aberta, e a seguir calcula-se a corrente de Norton, que é a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B, com as fontes então do circuito ligadas. E a seguir redesenha-se então o circuito simplificado por um equivalente representado por uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. Os elementos tanto do circuito equivalente de Thevenin como do circuito equivalente de Norton podem ser obtidos experimentalmente em laboratório através de medição. Então, para obter a resistência de Thevenin ou a resistência de Norton, desligam-se as fontes de alimentação do circuito que está sendo simplificado. Então, como eu não posso curto-circuitar elementos na prática, eu não posso provocar um curto em uma bateria ou em uma fonte, eu vou desligar a fonte. Se for uma fonte de corrente, eu terei que tirá-la do circuito. Se for uma fonte de tensão, basta ajustar a tensão em zero e aí então medir a resistência entre os pontos A e B. E a tensão de Thevenin ou a corrente de Norton é simplesmente a medição da tensão entre os pontos A e B com as fontes de alimentação ligadas, ou a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B também com as fontes de alimentação ligadas. Então são experimentos bem simples de se fazer em laboratório e que permitem obter equivalentes de Norton e de Thevenin para circuitos extremamente complexos. Então, se a modelagem matemática, ou seja, o cálculo matemático para simplificar o circuito é muito difícil, pode ser feito de maneira experimental
em laboratório, medindo-se a tensão de Thevenin ou a corrente de Norton e a resistência de Thevenin ou a resistência de Norton, ok? Então esta aula foi sobre circuito equivalente de Thevenin ou circuito equivalente de Norton, usando então os teoremas de Thevenin e o teorema de Norton. Na próxima aula estudaremos o teorema da superposição e aí fecharemos então essa série de técnicas ou métodos de análise de circuitos que se complementam conforme a complexidade do circuito, conforme o arranjo dos componentes do circuito, será mais interessante usar uma técnica ou outra. Então agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.